porque é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa do Pai. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele fez a paz por meio da morte de seu Filho na cruz. E assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. Antes, vocês estavam longe de Deus. Eram inimigos dele por causa das coisas más que faziam e pensavam. Mas agora, por meio da morte de seu Filho, Deus fez de vocês seus amigos, para trazê-los à presença dele, santos, puros e sem culpa nenhuma. É claro que vocês devem continuar fiéis sobre alicerce firme e seguro, não se afastando da esperança que receberam quando ouviram as boas notícias do Evangelho. Foi estas boas notícias que eu, Paulo, me tornei servo, e são estas mesmas que eu tenho anunciado em todo o mundo. Deus nos abençoe neste trecho da palavra da carta apóstolo Paulo aos Colossenses, capítulo 1, versículos 19 a 23. Todos nós temos em comum 4 necessidades emocionais básicas. Elas são inegáveis. Elas se apresentam de maneiras diferentes porque nós somos individualmente singulares. Mas mesmo assim, todas nós somos iguais no nível dos sentimentos. Estas 4 necessidades emocionais são o seguinte: primeiramente, nós precisamos ser amados. Segundo, nós precisamos sentir-nos perdoados. Terceiro, nós precisamos experimentar segurança. Quarto, nós precisamos ter esperança no futuro. Bem, claro, há muitas mais necessidades emocionais, mas acredito que elas procedem dessas 4. A necessidade de aceitação, a necessidade de afirmação, de liberdade, a necessidade de estima própria, de propósito de vida. Todas elas decorrem das 4 necessidades básicas, essenciais: ser amado, sentir perdoado, experimentar segurança e ter esperança. Uma das descobertas mais atormentantes para nós é quando nós reconhecemos que as outras pessoas não podem satisfazer estas necessidades. Por exemplo, ninguém pode nos amar o tanto que nós precisamos. Eu sei, vocês que estão namorando, pensando em casamento, acham que não é verdade, mas Não há ninguém nessa terra que pode nos amar o tanto quanto nós precisamos. Nenhuma pessoa pode nos dar uma experiência adequada de perdão também. E a segurança não vem nem de pessoas e nem das circunstâncias. A esperança tem que brotar de muito mais do que algum amigo nosso nos bate nos costos, nos assegurando, dizendo: não é nada, tudo sairá certo e você não deve se preocupar. As necessidades emocionais fazem parte de nossa natureza humana. Deus nos criou deste jeito.
É o propósito dele. Então, nós fomos criados por Deus para ter o relacionamento com Ele. E somente a comunhão com Deus pode preencher o vazio de nossas naturezas emocionais. O Evangelho não é apenas a verdade sobre Deus, mas o Evangelho também é a oferta de um novo relacionamento com Deus, consigo mesmo e com os outros, que satisfaz plenamente estas nossas naturezas emocionais. É verdade, como eu queria dizer semana passada, nada pode entrar em nossos corações que não tenha estado primeiro em nossas cabeças. Mas mesmo assim, se nosso raciocínio, nosso pensamento, nosso jeito de pensar não atingisse nossas emoções, então jamais poderíamos viver a vida abundante oferecida em Jesus Cristo. Ele disse: quando conhecermos a verdade, esta verdade nos libertará. Então, além de pensar com nossas cabeças certas, que é necessário, nós temos que pôr em ordem nossos sentimentos. É justamente neste nível emocional que a maioria de nós estamos presos ou bloqueados. Alguns de nós sofremos carência emocional como resultado de uma experiência inadequada de amor na infância ou no momento atual. E por causa disso nós achamos muito difícil repartir com os outros, que é tão difícil para nós experimentarmos. Outros de nós temos sentido a rejeição, temos sentido a dor excruciante dos relacionamentos quebrados. Outros ainda são atormentados pela memória de fracassos do passado, pela a incapacidade de perdoar-se a si mesmo e tentar de novo. Mas todos nós, às vezes, sentimos as emoções turbulentas de raiva, de medo, de frustração, de impaciência. A maioria das vezes nós nem sabemos de onde estas emoções vieram. Certamente nós não sabemos lidar com elas. De repente a gente faz a coisa, sente a coisa e eu não sei onde veio. A repressão determina em depressão, como eu sei bem disso, Eu não caía na fossa por nada, gente, viu? E a explosão também, que eu conheço bem, resulta em confusão e culpa. Então tem que haver outra alternativa. Não fomos criadas por Deus para viver como bonecas presos às nossas emoções. Não é para a gente explodir, não sabendo porquê, e ficar com todas presas essas emoções e a gente age conforme que elas mandam a gente. Conhece com tanta gente preso de ciúmes, de ódio, de raiva, de vingança, e eles não saem daquilo, ficam naquilo mesmo. Somos escravos dessas emoções. Então tem que haver outra alternativa. Reconhecendo nossos sentimentos. Eu não sei que palavra. Escolhendo, separando, satisfazendo. Não é apenas crucial para nós mesmos, mas especialmente é crucial para aqueles que nos circundam. Não é nada fácil, não. Mas que a maioria de nós vivemos nossas vidas inteiras nem sabendo que nós somos dominados por estas emoções que simplesmente
dirigem nossas vidas. Então, qual é a resposta? Somente Deus o pode fazer. Então, isto nos guia ao pé da cruz, porque é lá, ao pé da cruz, onde o amor, onde o perdão, onde a segurança, onde a esperança, que nós tanto carecemos, florescem em poder sem reserva e sem limites. O apóstolo Paulo queria que o povo de Colossos conhecesse e experimentasse este poder da cruz. Ele os mostrou como aquele que foi feito no Calvário satisfaz cada uma destas necessidades naturais nossas. Então vamos ver rapidamente como. Primeiramente, nós precisamos ser amados. A cruz nos diz que Deus nos ama. A cruz nos diz que Deus nunca nos abandonará. É um amor autoritário do Criador e o soberano do universo. É o amor não determinado por nós, fluindo do prazer dele, apesar de tudo que nós somos e apesar de tudo que nós temos feito. É o amor infinito que não pode ser despersuadido. É um amor libertador que nos vê perfeitos em Cristo e não nossas imperfeições. É esta, irmãos e irmãs, a cura que nós necessitamos tanto hoje. O resultado desta cura é uma aceitação nova de nós mesmos, é um transbordamento exuberante de amor pelos outros. Estou igual ao doutoral hoje, não é? Versículo 19, este primeiro capítulo de Colossenses. Porque é pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa do Pai. O que aconteceu no Calvário é absolutamente crucial, decisivo, por causa de quem é Jesus Cristo. Ele é o amor ilimitado, infinito de Deus. É pela própria vontade de Deus que o Filho tem em si mesmo a natureza completa do Pai. 2 Coríntios 5,19, Paulo nos diz: por meio de Cristo, Deus estava, numa outra tradição, reconciliando a si mesmo o mundo. Na minha tradição, Deus está fazendo que todos sejam seus amigos. Nada foi esquecido. A natureza do Pai era completa em Jesus. E Deus nos mandou seu Filho porque Ele amava este mundo, amava a sua criação toda. Ele não foi forçado. Deus não foi coagido para agir deste jeito. Ele agiu por causa da graça, foi a graça de Deus, não motivada por nós, mas porque Ele queria. É graça livre, é graça dada por Deus. É como Ele falou na hora do batismo de Jesus, lembra-se Mateus 3,17, este é o meu Filho querido, que me dá muito alegria. E você sabe o que Deus está falando conosco hoje? Você é o meu querido, que me dá muito alegria. E eu faço tudo possível para lhe comunicar o meu amor. A alegria de Deus em dar a si mesmo, é indicado mais uma vez no Evangelho de Lucas, nas palavras de Jesus, capítulo 12, meu pequeno rebanho, não tenha medo,
pois o Pai tem prazer em dar o reino a você. A cruz começou no coração de Deus. Foi o desejo de seu coração dar tudo de si mesmo para todos nós. Posso repetir esta sentença? Nós simplesmente devemos louvar a Deus para sempre. Ele deu tudo de si mesmo, era o prazer dele para todos nós. A alegria de Deus foi nos amar. E Ele nos criou como receptores deste amor, desta alegria. Você sabe hoje que Ele é totalmente por nós. Como nós carecemos conhecer isto? Deus é totalmente por nós. Ele não é o inimigo, não. Ele é por nós. A cura emocional e a força vem do conhecimento que nosso Criador nos ama e que Ele deseja viver em comunhão conosco. Nós não podemos amar a nós mesmos até que o amor das águas de Deus banhem o deserto seco de nossas almas. Podem vocês sentir neste momento mesmo aquele amor que nos rega, aquele amor que nos nutre, aquele amor que nos encoraja, aquele amor que nos promove, aquele amor que nos habilita. Nossa necessidade tormentosa de amar, de ser amado, é mais do que satisfeita pelo amor dinâmico na cruz. Isto nos guia a nossa segunda necessidade emocional. Todo mundo conhece o fracasso. Temos alguém hoje que diz: não, pastor, eu não. Eu nunca fracassei, eu nunca fiz nada errado. Foi um dia um jovem para Jesus que falou quase isso, não foi? Não, ninguém teria coragem de dizer isso, porque nós todos estamos conscientes das coisas que pensamos, das coisas que dizemos, das coisas que fazemos, que nos separam de Deus e das outras pessoas. Pecado é justamente isto, separação. Pecado é tudo que bloqueia nosso relacionamento com nosso Senhor amado e com as pessoas de nossas vidas. Não importa qual seja a convicção sua, o que há e tudo mais, qualquer coisa que nos separa de Deus e nos separa uns dos outros, o nome desta coisa é pecado, gente. O amor de Deus foi dado na cruz para nossa reconciliação. Então isso significa perdão e a volta ao bom relacionamento. O julgamento e o perdão do amor de Deus é focalizado no próximo versículo 20 agora. Portanto, por meio do Filho, Deus resolveu trazer o universo de volta para si mesmo. Ele fez a paz por meio da morte de seu Filho na cruz. E assim trouxe de volta para si mesmo todas as coisas, tanto na terra como no céu. O ser humano tem rebelado e fugido de Deus. Pecado é alienação. É o que nós fazemos porque nós estamos fora de comunhão com Deus. O ser humano não podia redimir-se a si mesmo.
Ah, eu sei, nós gostaríamos. Nós tentamos, não é? De todo jeito, nós fazemos tanta coisa querendo redimir-nos a nós mesmos. Mas é impossível. O povo judeu tentou também e acabou sufocado em orgulho próprio. Algo tinha que ser feito, o regaste tinha que ser pago. O Israel antigo havia desenvolvido um sistema de sacrifícios no esforço de redimir seus pecados. Mas até aquele próprio processo sacrificial tornou-se um instrumento de fugir da obediência. O próprio processo sacramental tornou-se um meio de tentar manipular Deus. Tinha que haver uma redenção cósmica dentro da história para redimir e reconciliar o mundo. Mas por quê? Por que era necessário ou preciso uma morte tão radical como aquela da cruz? Versículo 21 nos explica o porquê. Antes, vocês estavam longe de Deus e eram inimigos dele por causa das coisas más que faziam e pensavam. Interessante, nós pensamos que o negócio de pecar é só fazer, não é? Mas viu o que Paulo falou? Igual o Sermão do Monte, não é o que somente o ato de fazer errado, mas quem tem raiva atrás. Então nós éramos inimigos por causa das coisas más que nós fazíamos e pensávamos, gente. Foi a condição e a situação de uma humanidade perdida, pecadora, que fez a cruz necessária. E a consequência desta alienação foi que as pessoas se tornavam inimigas de Deus em suas mentes. Quem é o inimigo somos nós. Se Deus não é bravo conosco, Ele não está contra nós, Ele é por nós. Mas por causa de nossos atos maus, nós em nossas mentes viramos inimigos de Deus. Nossas capacidades intelectuais têm sido distorcidas e nós trabalhamos contra o propósito de Deus. A relação quebrada com Deus termina em emoções agressivas. Funciona deste jeito. Primeiro a desavença, depois a separação, depois os pensamentos confusos e a falta de entendimento, depois ódio emocional e hostilidade contra Deus, contra si mesmo e contra os outros, e no fim, ações que expressam a condição interior. Foi mesmo até o fundo do poço da depravação que o ser humano tinha caído. O que significa tudo isto para nós hoje? Simplesmente o seguinte: separação de Deus termina sempre em egoísmo e orgulho. A maneira como pensamos resulta em como nos sentimos, e a maneira como nos sentimos determina como agimos. E até conhecermos que nós somos amados, até conhecermos que nós somos livres para amar Deus e os outros, nós causaremos rompimento e distorção por todo lado. Por isso, hoje à noite, nós carecemos, talvez mais de qualquer outra coisa neste mundo, conhecer que nós somos seguros neste amor de Deus.
Então, assim, nós chegamos à terceira necessidade. Nós carecemos de segurança. Nada que sentimos, nada que fazemos pode acabar com o amor de Deus. Você me deixa dizer aquilo de novo? Parece heresia, não parece? Nada que nós sentimos, nada que nós fazemos pode acabar com o amor de Deus. Mas agora, por meio da morte de seu Filho, Deus fez de vocês seus amigos, para trazê-los à presença dele, santos, puros e sem culpa nenhuma. Interessante, a palavra amor não aparece em nenhum lugar neste trecho, mas o amor sustenta a passagem toda. A constante lembrança de nossos pecados engrandece o que Deus fez por nós na cruz. Nenhum de nós temos feito nada para merecer tal amor. E quando nós lembramos o passado e quando nós olhamos ao nosso redor e vejamos o que nós temos feito com a vida, quando nós olhamos e vemos o que nós temos feito com as pessoas de nossas vidas, depois nós somos confrontados com o amor ilimitado da cruz, nós ficamos simplesmente surpreendidos, pasmados, que Deus ainda podia nos amar. E a vida cristã começa neste ponto. Porque quando nós reconhecemos nosso pecado e o quanto ele custou Deus, é o início da vida cristã. Agora nós estamos prontos para experimentar o que a cruz significa para a nossa necessidade de segurança. Segurança emocional é o produto de um status infatigável, inatacável. Nós tornamos-nos seguros quando experimentamos o poder estabilizador de nossa posição inalterável. E Deus tem feito isto na cruz. O fim desta segurança é a maturidade emocional. Os altos e os baixos de vacilação emocional que eu conheço tão bem, a tirania do mau humor, simplesmente acabar. Aqueles que aceitam o amor da cruz recebem um novo status. Paulo tinha usado neste trecho 3 frases para descrever a condição do ser humano antes da cruz. Ele falava a palavra antes. São as seguintes. Primeiramente, nós somos alienados, quer dizer, estamos longe de Deus, a frase que ele usou. Segundo, nós somos inimigos em nossas mentes. E terceiro, estamos fazendo atos maus. Mas agora ele usa 3 palavras para retratar nossa condição depois de aceitarmos a cruz. Por causa do Calvário, Paulo nos diz agora que nós estamos agora santos, puros e sem culpa nenhuma. O Novo Testamento Vivo nos dá a seguinte paráfrase deste versículo: Cristo trouxe vocês à presença do próprio Deus, e vocês permanecem firmes diante dele, nada mais havendo contra vocês,
nada em razão de que ele ao menos pudesse repreender vocês. Por causa da cruz, Deus nos aceita como limpos. Por causa da cruz, Deus nos aceita como perdoados. Por causa da cruz, Deus nos aceita completamente reconciliados. E quando nós ficamos perante Ele, confessando nosso pecado em oração, como nós fizemos hoje à noite e como nós temos que fazer em todo culto, quando nós ficamos perante Deus confessando nosso pecado em oração, Ele nos responde com o amor do Calvário e nos trata como se o pecado nunca tivesse sido feito. Nós somos sem culpa nenhuma perante seus olhos e não somente purificados, mas exonerados de toda acusação. Nada mais havendo contra vocês, nada em razão de que ele ao menos pudesse repreender vocês. Mas existe uma precaução nesta reconciliação, porque existe o perigo de cair de novo na justificação própria, de cair de novo na incriminação própria. Nós podemos viver neste amor da cruz somente quando nós ficamos firmes em nossa convicção. Versículo 23, primeira parte. É claro que vocês devem continuar fiéis sobre alicerce firme e seguro. Isto implica segurança e estabilização emocional. É claro, vocês devem continuar fiéis sobre alicerce firme e seguro. Nossos sentimentos não são construídos na areia movediça, não. Não temos que levantar e cair de alegria à depressão. O cristão, a cristã, orientada pela cruz, se torna emocionalmente madura. Ele ou ela sabe que é amado e que este amor de Deus jamais mudará. Agora pode amar-se a si mesmo como Deus o ama, e um novo amor fluirá dele aos outros. E finalmente, tudo isto atinge o ponto culminante na última parte desse versículo 23. Não se afastando da esperança que recebemos quando ouvimos as boas notícias do Evangelho. Foi destas boas notícias que eu, Paulo, me tornei servo. E são estas mesmas que tenho anunciado em todo o mundo. Esperança é uma emoção. Mas como pode? A esperança cresce em nós da convicção intelectual que Deus é fiel, que Deus é todo-poderoso, que Deus interveio em favor de seu povo amado, que Deus é o Senhor do futuro, que Deus trabalha em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O Calvário e o túmulo vazio são o ato de redenção que nos assegura não somente perdão e a vida eterna, mas o mesmo poder é acessível a todos nós. Romanos 8, Paulo falou: se vive em vocês o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus,
Então aquele que ressuscitou Cristo dará também vida aos seus corpos mortais pela presença de seu Espírito que vive em vocês. O Senhor ressurreto está presente conosco hoje. Ele nos levanta, gente. Ele nos levanta quando estamos baixos, caídos. A morte tem sido derrotada e nós somos vivos para sempre. No espaço do tempo, eu não sei quanto é, eu espero que seja muito. Como eu falei outra noite, eu estou esperando, não vamos chegar lá, Ari, mais de ano 2000, viu? Igual a eleição desta semana, a gente quer ver o ano 2000. Eu não sei quanto tempo vai ter, mas eu espero chegar lá, viu, gente? Se Deus permitir. Eu não estou falando arrogantemente, não. Levanto todo dia, dando graças a Deus por mais um dia de vida. Vida maravilhosa. Gente, eu não sei quanto tempo o espaço decorrido entre agora e nossa formatura na glória. Mas o que eu sei, gente, é que nós estamos livres do medo e da ansiedade agora. Porque estou bem certo de que nada pode nos separar do amor de Deus. A maturidade emocional é o fruto de uma confiança no futuro que é nossa, na esperança do Evangelho. Oremos. Ó Pai, como te agradecemos por esta esperança que temos em Ti. E esta noite, por causa da cruz de Calvário, nós sabemos que nós somos amados muito além de qualquer coisa que jamais pensar. Sabemos, ó Pai, por causa da cruz do Calvário, que nós somos perdoados e sentimos isto, que temos experimentado a segurança e temos a esperança para o futuro. Abençoa-nos, ó Pai, abençoa a Tua igreja no mundo inteiro. Abençoa, ó Pai, os problemas e os conflitos deste mundo. Seja feita a Tua vontade. Oramos em nome de Jesus.